Capítulo 11. O Soldado Amarelo. Fabiano meteu-se na vereda que ia desembocar na lagoa seca, torrada, coberta de catingueiras e capões de mato. Ia pesado, o aió cheio, a tiracolo. Muitos látegos e chocalhos pendurados num braço. O facão batia nos tocos. Espiava o chão como de costume, decifrando rastos. Conheceu os da égua russa e da cria, marcas de cascos grandes e pequenos. A égua russa, com certeza. Deixara pelos brancos, num tronco de angico. Urinara na areia, e o mijo desmanchara as pegadas, o que não aconteceria se tratasse de um cavalo. Fabiano ia desprecatado, observando esses sinais e outros que se cruzavam, de viventes menores. Corcunda parecia farejar o solo, e a caatinga deserta animava-se. Os bichos que ali tinham passado voltavam, apareciam-lhe diante dos olhos miúdos. Seguiu a direção que a égua havia tomado. Andara cerca de 100 braças quando o cabresto de cabelo que trazia no ombro se esganchou num galho. Desembaraçou o cabresto, puxou o facão, pôs-se a cortar as quipás e as palmatórias que interrompiam a passagem. Tinha feito um estrago feio. A terra se cobria de palmas espinhosas. Deteve-se percebendo o rumor de garranchos. Voltou-se e deu de cara com o soldado amarelo que um ano antes o levara à cadeia, onde ele aguentara uma surra e passara a noite. Baixou a arma. Aquilo durou um segundo. Menos, durou uma fração de segundo. Se houvesse durado mais tempo, o amarelo teria caído esperneando na poeira, com um quengo rachado. Como o impulso que moveu o braço de Fabiano foi muito forte, o gesto que ele fez teria sido bastante para um homicídio, se outro impulso não lhe dirigisse o braço em sentido contrário. A lâmina parou de chofre, junto à cabeça do intruso, bem em cima do boné vermelho. A princípio o vaqueiro não compreendeu nada. Viu apenas que estava ali um inimigo. De repente, notou que aquilo era um homem. E coisa mais grave, uma autoridade. Sentiu um choque violento. Deteve-se. O braço ficou irresoluto, bambo, inclinando-se para um lado e para outro. O soldado, magrinho, enfesadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os músculos afrouxavam. Realmente não quisera matar um cristão. Procedera como quando, a montar brabo, evitava galhos e espinhos. Ignorava os movimentos que fazia na sela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a esquerda. Era essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ela tivesse demorado 1 minuto, Fabiano seria um cabra valente. Não demorara. A certeza do perigo surgira. E ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com dificuldade. Um espanto verdadeiro no rosto barbudo coberto de suor. O cabo de facão mal seguro entre os 2 dedos úmidos. Tinha medo e repetia que estava em perigo. Mas isto lhe pareceu tão absurdo que se pôs a rir. Medo daquilo? Nunca vira uma pessoa tremer assim. Cachorro. Ele não era dunga na cidade? Não pisava aos pés dos matutos na feira? Não botava gente na cadeia? Sem vergonha. Mofino. Irritou-se. Por que seria que aquele safado batia os dentes como um catitu? Não via que ele era incapaz de vingar-se? Não via? Fechou a cara. A ideia do perigo ia sumindo. Que perigo? Contra aquilo nem precisava facão. Bastavam as unhas. Agitando os chocalhos e os látegos, chegou a mão esquerda, grossa e cabeluda, à cara do polícia, que recuou e se encostou a uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados. Meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas.
Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se medonho, mais feio que um focinho. Hein? Estava certo? Bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém. Por quê? Sufocava-se. As rugas da testa aprofundavam-se. Os pequenos olhos azuis abriam-se demais, numa interrogação dolorosa. O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore, e Fabiano cravava as unhas nas palmas calosas. Desejava ficar cego outra vez. Impossível readquirir aquele instante de inconsciência. Repetia que a arma era desnecessária, mas tinha a certeza de que não conseguiria utilizá-la, e apenas queria enganar-se. Durante 1 minuto, a cólera que sentia por ser considerado impotente foi tão grande que recuperou a força e avançou para o inimigo. A raiva cessou. Os dedos que feriam a palma descerraram-se, e Fabiano estacou desajeitado, como um pato, o corpo amolecido. Grudando-se à catingueira, o soldado apresentava apenas um braço, uma perna e um pedaço da cara, mas esta banda de homem começava a crescer aos olhos do vaqueiro. E a outra parte, a que estava escondida, devia ser maior. Fabiano tentou afastar a ideia absurda. Como a gente pensa coisas bestas. Alguns minutos antes, não pensava em nada. Mas agora suava frio e tinha lembranças insuportáveis. Era um sujeito violento, de coração perto da goela. Não era um cabra que se arreliava algumas vezes, e quando isto acontecia, sempre se dava mal. Naquela tarde, por exemplo, se não tivesse perdido a paciência e xingado a mãe da autoridade, não teria dormido na cadeia depois de aguentar zinco no lombo. 2 excomungados tinham-lhe caído em cima, um ferro batera-lhe no peito, outro nas costas. Ele se arrastara tiritando como um frango molhado. Tudo porque se esquentara e dissera uma palavra inconsideradamente. Falta de criação. Tinha lá culpa? O sarapatel se formara. O cabo abrira caminho entre os feirantes que se apertavam em redor. Toca pra frente. Depois, surra e cadeia, por causa de uma tolice. Ele, Fabiano, tinha sido provocado. Tinha ou não tinha? Salto da reiúna em cima da alpercata. Impacientara-se e largara o palavrão. Natural. Xingar a mãe de uma pessoa não vale nada, porque todo mundo vê logo que a gente não tem a intenção de maltratar ninguém. Um ditério sem importância. O amarelo devia saber disso. Não sabia. Saíra-se com 4 pedras na mão. Apitara. E Fabiano comera da banda podre. Desafasta. Deu um passo para a catingueira. Se ele gritasse agora desafasta, que faria o polícia? Não se afastaria. Ficaria colado ao pé de pau. Uma lazeira. A gente podia xingar a mãe dele. Mas então, Fabiano estirava o beiço e rosnava. Aquela coisa arriada e achacada metia as pessoas na cadeia. Dava-lhes surra. Não entendia. Se fosse uma criatura de saúde muque, estava certo. Enfim, apanhar do governo não é desfeita. E Fabiano até sentiria orgulho ao recordar-se da aventura. Mas aquilo soltou uns grunhidos. Por que motivo o governo aproveitava a gente assim? Só se ele tinha receio de empregar tipos direitos. Aquela cambada só servia para morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, seria tão ruim se andasse fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancada neles? Não iria. Aproximou-se lento, fez uma volta, achou-se em frente do polícia, que embasbacou, apoiado ao tronco, a pistola e o punhal inúteis. Esperou que ele se mexesse.
Era uma lazeira, certamente, mas vestia a farda e não ia ficar assim. Os olhos arregalados, os beiços brancos, os dentes chocalhando como biuros. Ia bater o pé, gritar, levantar a espinha, plantar-lhe o salto da renhuna em cima da alpercata. Desejava que ele fizesse isso. A ideia de ter sido insultado, preso, moído por uma criatura mofina era insuportável. Mirava-se naquela covardia. Via-se mais lastimoso e miserável que o outro. Baixou a cabeça, coçou os pelos ruivos do queixo. Se o soldado não puxasse o facão, não gritasse, ele, Fabiano, seria um vivente muito desgraçado. Devia sujeitar-se àquela tremura, àquela amarelidão? Era um bicho resistente, calejado, tinha nervo, queria brigar. Metera-se em espalhafatos e saíra de crista levantada. Recordou-se de lutas antigas, em danças com fêmea e cachaça. Uma vez, de lambedeira em punho, espalhara a negrada. Aí sim a Vitória começara a gostar dele. Sempre fora reimoso. Iria esfriando com a idade? Quantos anos teria? Ignorava, mas certamente envelhecia e fraquejava. Se possuísse espelhos, veria rugas e cabelos brancos. Arruinado, um caco. Não sentira a transformação, mas estava se acabando. O suor umedeceu-lhe as mãos duras. Então, suando com medo de uma peste que se escondia tremendo? Não era uma infelicidade grande, a maior das infelicidades? Provavelmente não se esquentaria nunca mais. Passaria o resto da vida assim mole e ronceiro. Como a gente muda. Estava mudando. Outro indivíduo, muito diferente do Fabiano que levantava poeira nas salas de dança. Um Fabiano bom para aguentar facão no lombo e dormir na cadeia. Virou a cara. Enxergou o facão de rasto. Aquilo nem era facão. Não servia para nada. Ora, não servia. Quem disse que não servia? Era um facão verdadeiro, sim senhor. Movera-se como um raio cortando palmas de quipá. E estivera a pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na bainha rota. Era um troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou-o assim, caído, as pernas abertas, os bugalhos apavorados, um fio de sangue empastando-lhe os cabelos, formando um riacho entre os seixos da vereda. Muito bem. Ia arrastá-lo para dentro da caatinga, entregá-lo aos urubus, e não sentiria remorso. Dormiria com a mulher, sossegado, na cama de varas. Depois gritaria aos meninos, que precisavam criação. Era um homem, evidentemente. Aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem. Besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres. Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. Guardava sua força. Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins. Havia um horror de bichinhos assim fracos e ruins. Afastou-se inquieto. Vendo-o, acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro. Governo é governo. Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo. Fim do capítulo.